Irmãos, abram, por favor, suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Amém, irmãos? Todos encontraram? A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, tá, irmãos? Deus tem uma palavra de conforto para a nossa vida no dia de hoje. Estamos enfrentando muitas lutas, né? Muitas provações nesses dias. Não foi uma semana fácil para nenhum de nós, né? Então acredito que com o andar do culto, Deus confirmou meu coração de que realmente essa é uma palavra para o nosso conforto, pastor. Essa é uma palavra para nos confortar, para nos encorajar. Aleluia. Então vamos fazer a leitura aqui de Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos Ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e colocou a sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma breve oração, que hoje nós estamos sentindo uma grande necessidade de orar, né, pastor? Abaixe suas cabeças, vamos fazer mais uma breve oração, irmãos. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, Pai, suplicando pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou capaz de falar aos Seus filhos, que eu não sou capaz de falar à Sua igreja, que eu sou falto de entendimento e de conhecimento da Sua palavra, Senhor. Mas eu peço a Deus que pela Tua misericórdia o Senhor console os Teus filhos nessa manhã, o Senhor fale conosco essa manhã, e que o Senhor use a minha vida para isso, Senhor. Ó, Pai, eu me humilho diante da Tua presença, Pai. Eu me esvazio diante da Tua grandeza. E eu reconheço, Pai, que sem Ti eu não sou capaz de nada. Que se o Senhor não agir aqui, Pai, será tudo em vão. Serão apenas palavras faladas ao intelecto e à mente, Pai. Mas eu peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. Para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, Pai, e de revelação. Ó, Pai, fale conosco essa manhã. Despeja da Tua graça abundante neste local.
Despeja do teu consolo, Pai. Consola os corações abatidos. Consola os corações quebrantados, Pai. Ó Deus, seja conosco poderosamente neste lugar, Pai. Fala conosco poderosamente através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua doce voz, Pai. A Tua voz que traz paz ao coração. A Tua voz que consola, que conforta, Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus amado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração essa manhã, pode se sentar, irmãos. Pode tomar os seus assentos. Essa mensagem que Deus colocou em meu coração essa manhã, ela tem como título Espírito de Sabedoria e Revelação. E a guisa de introdução, irmãos, eu queria abordar com os irmãos algumas questões introdutórias, para que a gente possa compreender bem o texto a que nós vamos aplicar aqui no nosso coração essa manhã. E por que eu sempre gosto de abordar algumas questões introdutórias? Para que a gente possa ter um entendimento claro do texto, para que a gente não fuja do contexto e para que a gente não traga uma interpretação errônea acerca do texto, né? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então a gente sempre tem que analisar, irmãos, estudar o texto com aplicação primeiramente para as pessoas daquele dia, né? Como isso se aplica para as pessoas daquele dia e depois aplicar isso para os nossos dias, o que isso vai falar com nós hoje, para que a gente não se perca do entendimento do texto. E a guisa de introdução aqui, que eu quero falar para os irmãos, é que primariamente as cartas de Paulo, elas seguem um modelo do mundo antigo, né? Obviamente o apóstolo Paulo ele estava inserido na cultura antiga e obviamente ele escreveu essa carta seguindo o modelo que era escrito naqueles dias, né? Ou seja, ele queria transmitir informações para as igrejas e ele usou as ferramentas que ele tinha em mãos. Hoje nós vemos o exemplo do pastor Alan. Quais as ferramentas que ele usa? Ele usa o YouTube, ele usa o WhatsApp, ele usa o e-mail, que são as ferramentas que ele tem para dar discernimento para as congregações, né? Para dar instrução, para corrigir algumas coisas que estão erradas nas congregações. E da mesma forma o apóstolo Paulo, ele seguiu um modelo que era da sua época. E ele fez isso em forma de carta, né? Ele estava preso e ele escrevia cartas às congregações para resolver problemas que estavam acontecendo naquelas igrejas, né? E ele seguiu um modelo aqui que tem 5 passos. Primeiro, a carta sempre começava com uma saudação. Depois, a carta sempre rogava-se pela saúde dos destinatários. Ou seja, não só o apóstolo Paulo, que era um homem inspirado por Deus, mas também os escritores daquela época seguiam esse modelo de escritura. Depois, agradece-se aos deuses, porque naquela época eles eram politeístas e não monoteístas como nós. Nós cremos em apenas um Deus, mas eles criam em muitos deuses. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também segue este modelo, só que ele agradece ao único Deus verdadeiro, e não como os escritores daquela época que agradeciam aos deuses pagãos e falsos, né? Depois disso, há um conteúdo especial na carta. O que é esse conteúdo? É aquilo que o remetente queria passar para os destinatários da carta. Um ensino, um arcabouço ali, um desenvolvimento daquele assunto que ele queria tratar com aquelas pessoas que receberiam a carta. E é assim também nos livros do apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreveu às igrejas. Ele começa com uma saudação, depois vem um desenvolvimento, que é a doutrina que ele quer passar às igrejas, né? E por último, tem a saudação final e pessoal, que aí ele se dirige pessoalmente às pessoas. E nós temos um exemplo dessa saudação inicial em Filipenses capítulo 1, versículos 1 ao 5. Por que eu peguei a epístola de Filipenses para dar um exemplo? Porque nós vamos ver que isso é corriqueiro, que o apóstolo Paulo faz isso como uma coisa comum, que ele costumava fazer, né, como um padrão que ele seguia. Em Filipenses 1, do versículos 1 ao 5, vai dizer assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Ou seja, orou ao Deus dele, né? Como a gente está vendo que ele segue realmente essa forma de escrita do mundo antigo, né? Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, ou seja, orava aos deuses, a Deus pela saúde daquelas pessoas que ele estava enviando a carta. Em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, ele saudava as pessoas, ele orava ele saudava, ele cumprimentava essas pessoas, ele orava a Deus em favor dessas pessoas. E ele seguia sempre esse modelo nas cartas.
E depois disso a gente vê o desenvolvimento da carta, que é aquilo que ele vai tratar, a doutrina, que é o que nós vamos entrar hoje aqui. Né? Nós temos muito a aprender nesse primeiro capítulo de Efésios, né? Muita coisa que vai nos consolar, que vai nos fortalecer, para a honra e glória de Cristo Jesus. E por último também, sempre tem a saudação final. Eu também usei o exemplo de Filipenses, capítulo 4, versículos 21 a 23, que vai dizer: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Amém. Ou seja, o que nós conseguimos ver aqui, irmãos? Ele sempre começava com a saudação inicial. Depois dessa saudação vinha o desenvolvimento da carta, que era onde ele ia tratar toda a doutrina e todo o assunto que ele queria passar aos destinatários da carta. E por último, há uma saudação final. Ou seja, ele segue o modelo do mundo antigo, porque os escritores também do mundo antigo escreviam dessa forma. Eles seguiam esse modelo. E nós temos prova disso nos achados arqueológicos. Amém? Outra coisa também que nós temos que nos atentar é que Paulo, ele escreveu essas cartas para enfrentar uma situação imediata. Ou seja, estava acontecendo um problema naquela congregação e ele tinha que tratar daquilo. Porém, ele estava preso. Ele não podia ir pessoalmente para tratar daquele assunto. Ou seja, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, obviamente, escrever para doutrinar aqueles irmãos e tratar daquele problema que estava ocorrendo ali. E eu separei um trecho aqui do comentário que vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Ó. Com bem poucas exceções, Paulo escreveu suas cartas para enfrentar uma situação imediata. Não são tratados em que Paulo se sentou a escrever na paz e no silêncio do seu estudo. Havia uma situação ameaçadora em Corinto, na Galácia, em Filipos ou Tessalônica. E escreveu para enfrentá-la. Ou seja, havia um problema que estava ameaçando a saúde dos irmãos ali. Havia um problema doutrinário, muitas vezes, a maioria das vezes, era um problema doutrinário. Ou seja, ele escrevia essa carta com essa necessidade. Não é simplesmente porque ele queria se comunicar com os irmãos, mas havia uma necessidade por trás disso. E a carta aos Gálatas foi escrita com esse propósito, a carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses. Todas essas cartas foram escritas para tratar de um problema. Nós vemos, por exemplo, o exemplo dos Coríntios, né? Que tinha imoralidade ali no meio, né? Um jovem tinha se prostituído com a madrasta, né? O problema dos dons, que eles não estavam sabendo discernir a forma correta, falta de organização na igreja. Então ele sempre escreveu para resolver esses problemas. E um exemplo que nós temos disso, irmãos, é que Paulo escreveu para os crentes na Galácia para enfrentar os judaizantes. Ou seja, Paulo ele foi até a Galácia, fundou ali uma igreja. Quando ele saiu, vieram homens de Jerusalém para ali e começaram a incutir doutrinas falsas no meio dos cristãos. Né? Eles falavam assim, ó, vocês creem em Cristo, vocês são salvos sim por meio da fé em Cristo, só que não é só isso. Vocês têm que guardar também alguns aspectos da lei judaica. E que aspectos eram esses, irmão? Era a circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico. Ou seja, eles falavam assim, ó, você tem que crer em Cristo, mas você também tem que se circuncidar. Você crê em Cristo, mas você também tem que guardar a dieta judaica. Você não pode comer carne de porco, etc. Você crê em Cristo, mas você também tem que guardar as festas, os ritos judaicos. Ou seja, aí o apóstolo Paulo fala, me admiro que tão depressa vocês passaram do evangelho de Cristo para outro evangelho, qual não é outro. Não é isso, pastor? Ou seja, ele estava tratando deste assunto imediato que estava acontecendo ali. Por quê? Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, somente pela fé. Nós não somos salvos pelas obras, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a fé e a salvação são dom de Deus. Para que ninguém se glorie, ou seja, se nós tivermos que cumprir coisas para sermos salvos, nós poderemos nos gloriar diante de Deus naquele grande dia. Nós poderemos chegar diante de Deus e falar, ó, Senhor, eu estou aqui porque eu mereci, eu fiz tudo certinho. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu cartas para tratar de problemas urgentes nas congregações. Outra coisa aqui que nós temos que entender também a guisa de introdução. Paulo não tinha noção que leríamos suas cartas. Ele as escreveu para resolver um problema imediato. Ou seja, se ele escreveu para resolver um problema imediato, ele não tinha noção de que essas cartas chegariam até nós hoje. Olha para vocês verem o propósito de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, como nós vamos ver aqui à frente. Estava sofrendo. E quando nós nos perguntamos por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso tantas vezes? Por que Deus permitiu que aquele homem sofresse daquela forma? Aí agora vem a resposta. Porque se ele não tivesse sido preso, essas cartas não teriam chegado até nós hoje. Provavelmente ele não teria escrito essas doutrinas que nós recebemos hoje.
Então, por isso que muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida. Para quê? Para que através desse sofrimento, Ele possa reverter isso em algo bom na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, ele estava preso, estava passando frio, fome, né, escárnio, todo tipo de privação. Só que através deste mal, Deus usou isso para quê? Para fazer com que esses documentos tão preciosos chegassem até nós hoje. Imagina se ele não tivesse sido preso, ele poderia muito bem, pessoalmente, conversar com os irmãos. Poxa, irmão, a gente não pode fazer isso, tem que ser dessa forma, né? Temos que resolver essa questão. Né? Ou seja, ele não teria necessidade de ter escrito as cartas. Então Deus permitiu que ele fosse preso para quê? Um dos propósitos, né? Tem muitos outros propósitos, mas um dos propósitos é para que ele pudesse escrever essas cartas e essas cartas pudessem chegar até nós. Glória a Deus. Outra coisa que nós temos que nos atentar aqui é que o apóstolo Paulo ele não escrevia suas cartas de próprio punho. Ele ditava essas cartas. E eu também separei um pedaço do comentário que vai nos dizer aqui, ó. Devemos notar mais uma coisa nessas cartas. Paulo fez o que a maioria das pessoas faziam em seus dias. Normalmente ele não escrevia suas cartas, ditava-as e logo colocava suas assinaturas autenticando-as. Temos um exemplo disso em Romanos 16, 22, 1 Coríntios 16, 21, Colossenses 4, 18 e 2 Tessalonicenses 3, 17. E por que eu separei esses textos, irmão? Para a gente ter certeza de que era dessa forma que ele fazia. Qual que era o costume do apóstolo Paulo? Ele ditava a carta, ele falava oralmente, né? Obviamente, e outra pessoa ia escrevendo a punho aquilo ali. Né? Ia escrevendo, e aqui é redigindo a carta, essa é a palavra correta, ia redigindo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. E nós temos exemplo disso em Romanos 16, 22, que vai dizer: Eu, Tércio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo ditou a carta aos Romanos e este Tércio redigiu a carta. Nós também vemos isso em Coríntios, na carta de 1 Coríntios. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Ou seja, ele escreveu apenas a saudação, ele ditou a carta, alguém ali que não é citado aqui escreveu a carta e por último ele assina essa carta para autenticar que aquele documento era de fato algo vindo dele. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Eu, Paulo, faço questão de saudar-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça esteja em todos vós. Ou seja, também ele saudou de próprio punho no final da carta de Colossenses capítulo 4, versículo 18. 2 Tessalonicenses também foi assim, 2 Tessalonicenses 3,17. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. É dessa forma que escrevo. Ou seja, ele tinha o costume de fazer dessa forma. Ele ditava a carta e alguém redigia a carta. Era costume dele fazer dessa forma. Ou seja, nós entendemos tudo isso, irmão. E agora, qual que é o propósito da carta aos Efésios? A carta aos Efésios ela tem muitas doutrinas centrais. Ela ensina muitas coisas ricas para nós. Só que eu acredito que o propósito principal, o tema principal de Efésios é uma meditação sobre a sabedoria do mistério de Cristo. Ou seja, Deus vai desvendar os nossos olhos, Deus vai abrir o nosso coração. Para quê? Para que a gente enxergue que tudo que Ele idealizou, tudo que Ele fez, converge no Filho dele. Converge em Cristo Jesus. E por que eu abordei todos esses aspectos aqui, irmãos? Para que a gente, quando a gente possa meditar quando a gente passar a meditar nas epístolas do apóstolo Paulo, a gente consiga estudar elas de forma correta. A gente estude o seu contexto histórico, a gente estude o esboço dela corretamente, para que a gente consiga chegar a um pleno conhecimento da palavra de Deus, conhecimento profundo, e para que a gente entenda aquilo que a palavra quer nos dizer, e não aquilo que nós queremos que a palavra nos diga. Amém? Então agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Vamos ler o versículo 1 novamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, e aos fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, a primeira coisa que nós vemos neste versículo aqui é que Paulo, ele era um apóstolo de Cristo. O que é um apóstolo, irmãos? Não são esses apóstolos que nós vemos hoje. Né, esses impostores que estão entrando na igreja de Cristo, estão enganando multidões, levando multidões ao inferno. Não é isso que nós vemos hoje. Mas um apóstolo aqui, como diz em Efésios 4:11, vou ler aqui para os irmãos, se os irmãos conseguirem abrir, Efésios 4:11. Efésios 4:11 vai nos dizer: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas,
e alguns para pastores e mestres. Ou seja, o apostolado, agora para nós, o que ele é? Ele é uma função ministerial. Ele é uma função no reino. Não é mais como os 12, porque os 12 eles tinham autoridade para interpretar o Antigo Testamento, para escrever escritos inspirados. Nós não temos mais autoridade para isso. O apóstolo Paulo fala, ainda que o anjo do céu, ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos traga outro evangelho que seja anátema, amaldiçoado. Esses apóstolos, eles viram o próprio Cristo, né, os 12, eles viram o próprio Cristo, eles foram chamados diretamente pelo Cristo vivo. Eles andaram os 3 anos com Cristo durante o seu ministério. Nenhum homem hoje que se diz apóstolo andou com Cristo, dessa forma, com Cristo ressurreto, né? Então, Paulo, ele era um desses apóstolos, né? E o apóstolo aqui é um dom ministerial, né? O apóstolo para nós nos dias de hoje, o apóstolo no grego é a palavra apóstolos, o enviado. John Knox, ele gosta de dizer sobre isso, ele fala que o apóstolo é como uma pedrinha que alguém pegou e atacou longe. Ou seja, é alguém que Deus pega e manda para um lugar distante. É alguém que tem o dom do apostolado. É um enviado, significa. Então o apóstolo Paulo, ele era um dos 12, ele tinha esse ministério distinto, né, um apostolado dos 12 mesmo, e ele também era esse apóstolo que nós entendemos hoje para os nossos dias, que é o enviado. Ele também tinha esse ministério, porque ele era enviado aos lugares distantes, ele foi o apóstolo enviado aos gentios, e ele estabelecia a igreja, né, levantava pastores ali, partia para outro lugar, estabelecia a igreja, levantava pastores ali para cuidar da congregação, partia para outro lugar. Ou seja, ele era um plantador de igreja, ele era um enviado, ele era alguém que Deus pegou e jogou para longe. Outra coisa que ele vai falar aqui, ó, pela vontade de Deus. Ou seja, isso aqui é muito importante a gente frisar. Ele não foi apóstolo porque um homem o ungiu apóstolo. Ele não foi apóstolo porque um homem o levantou apóstolo. Mas ele foi um apóstolo levantado pelo próprio Deus. O próprio Deus o comissionou para essa missão. E nós temos o exemplo das credenciais do apostolado, irmãos, no texto de Atos, capítulo 1, do versículos 21 ao 26, e Gálatas, capítulo 1, versículos 11 ao 20. Peço um pouco de paciência para os irmãos, para a gente ler esses textos, para que a gente possa ter um entendimento claro e pleno disso, para que a gente seja guardado desse erro, né? Atos 1, do 21 ao 26. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles faça conosco testemunha de sua ressurreição. Ou seja, Judas havia traído o Senhor, se matou, ou seja, deixou o ministério que Deus tinha dado a ele, que era o apostolado, e os apóstolos, o Espírito Santo colocou no coração deles uma necessidade de eles elegerem outro para substituir a Judas. E qual que são as credenciais aqui? Eles falam, é necessário que dos homens que convivem conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, era necessário que eles escolhessem um homem que tivesse andado com Cristo durante todo o seu ministério terreno. Aí eu pergunto para os irmãos, quem desses homens aqui andou com Cristo durante todo o seu ministério terreno? Quem desses apóstolos de hoje? Nenhum. Ou seja, são impostores, como o apóstolo Paulo disse. São lobos que roubam a lã das ovelhas, que estão maltratando o corpo de Cristo, que estão perseguindo o corpo de Cristo, que estão mentindo para a igreja de Deus, porque eles não são apóstolos, eles são mentirosos. Essa é a grande verdade. Continuando o texto aqui, ó. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, deixa claro que era um grupo fechado. Por que eles não escolheram mais 3 ou mais 4? Escolheram só mais um. Por quê? Porque era um grupo fechado, aqueles 12 ali que Jesus escolheu. Não existem mais apóstolos como esses 12 hoje. Existe somente esse ministério apostólico que nós vemos em Efésios 4:11, que é o quê? Que é um missionário. Por exemplo, o irmão Jefferson, né, que a nossa igreja ajuda financeiramente, tudo, lá no Níger. Ele é um apóstolo, ele tem esse dom. Ele foi enviado para lá. Ele é uma pedrinha que Deus pegou e lançou longe. Né? Outro texto que nós vamos ver também a credencial do apostolado é Gálatas, do 11 ao 20. Ó. Posso garantir-vos, irmãos, que o evangelho que vos tem anunciado não é de origem humana. Não foi arquitetado pelo pensamento humano. Também nem sequer foi de homens que o recebi. Foi Jesus Cristo mesmo que me revelou. Sabem como eu era quando seguia a religião judaica e como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, procurando destruí-la. Na prática da religião judaica, ultrapassava muitos da minha idade, meus compatriotas,
e era extremamente zeloso no respeito pelas tradições de meus pais. Mas a vontade de Deus era outra. Mesmo antes de nascer, Deus já me tinha escolhido e designado, com uma bondade que eu não merecia, para revelar o seu Filho em mim, a fim de que o pregasse entre os gentios. Quando chegou o momento de cumprir esse mandato, não fui imediatamente procurar a opinião de ninguém, nem sequer voltei a Jerusalém encontrar-me com os que já antes de mim eram apóstolos. Antes parti para a Arábia, regressando depois a Damasco. Foi só passados 3 anos que tornei a ir a Jerusalém para contactar pessoalmente com Pedro, tendo ficado com ele durante 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Acreditem que aquilo que vos escrevo é a verdade de Deus. Deus é testemunha. Deus é testemunha disso. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi chamado diretamente por Cristo. Ele estava indo a Damasco perseguir a igreja. O que aconteceu? Cristo apareceu a ele pessoalmente. Ou seja, ele não teve uma visão de Cristo, mas Cristo apareceu a ele. Foi uma aparição. Cristo se fez, presente ali e o converteu e o chamou para ser apóstolo. E ele fala aqui que depois disso que aconteceu, ele não subiu para Jerusalém para falar com os apóstolos. Para falar assim, não, me unjam, para que eu seja apóstolo. Não, ele não, porque ele sabia que o apostolado dele foi designado diretamente por Cristo, que nós vimos no texto ali de Atos. Ou seja, e depois disso ele foi para a Arábia e permaneceu lá por 3 anos. Se os discípulos tiveram que andar com Cristo durante 3 anos, o apóstolo Paulo também teve que aprender diretamente de Cristo durante 3 anos. E ele é a única exceção, ele é o único apóstolo fora dos 12 que existe. Por quê? Porque ele tem um chamado específico, ele é um apóstolo aos gentios. E fora esses 13 irmãos, que são os 11, Matias e o apóstolo Paulo, não existem mais apóstolos hoje. Então o apóstolo Paulo ele é um apóstolo genuíno. Por quê? Porque ele foi chamado pelo Cristo ressurreto. Porque o evangelho que ele não recebeu de homens, mas ele recebeu do próprio Cristo na Arábia, no deserto da Arábia, onde ele permaneceu por 3 anos. E depois disso ele sobe a Jerusalém, vai ter com os apóstolos estendem a mão para ele, em sinal de comunhão, e o recebem e o reconhecem como apóstolo. Então que tudo isso aqui, irmãos, possa nos guardar desse erro hoje. Da gente olhar para esses homens e entender que eles são apóstolos, E é obviamente que não são. É muito óbvio que não são. Vamos ler o versículo 2, Graças seja a vós e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Graça seja a vós e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que atentar para uma coisa aqui. A ordem das coisas, Primeiro vem a graça, depois vem a paz. A graça nós sabemos que ela vem da parte de Deus. Porque graça significa favor não merecido. Isso vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos rebeldes, nós éramos contrários a Deus. E Deus não precisava, irmãos, ter nos salvado. Como alguns dizem aí que Deus estava carente, como esses homens aí agora daquelas pregações emocionais que são envolvidas com aquele dunamis e etc. ali. Não vou nem citar nomes aqui do coaching, Diz, não, Deus estava carente e Deus decidiu criar o homem para se relacionar e não ficar sozinho na eternidade. Só que Deus ele era perfeito em si mesmo. Estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade perfeita, uma comunhão perfeita, um amor perfeito. Deus não precisava ter feito nada por nós. Aleluia. Só que por que ele fez? Ele fez por graça, por misericórdia, porque ele escolheu fazer assim. Aleluia. E por isso que se chama graça, porque é um favor não merecido. Nós não merecíamos nada disso. Tem gente que fala, Deus te salvou porque você é importante. Não, nós não somos importantes. Nós não temos um valor que essas pessoas do mundo dizem que nós temos. Pelo contrário, nós éramos filhos da ira. Deus iria derramar ira sobre as nossas vidas se Ele não tivesse enviado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então isso é muito importante, que nós entendemos que Deus fez tudo por graça. E a paz vem por meio de Cristo Jesus, que nós vamos ver isso em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós éramos inimigos, nós éramos rebeldes. Deus iria derramar a sua ira sobre nós. Mas em vez de Ele fazer isso, como diz em Isaías 53, fala que a Deus agradou moê-lo. Deus se agradou em moer o nosso Filho para quê? Para nos reconciliar consigo mesmo e para que houvesse paz entre nós e Deus. E hoje nós temos essa paz por quê? Por meio do sangue de Cristo, por meio da intercessão de Cristo. Então a graça, o plano salvador veio por meio do Pai e a paz veio por meio do Filho. Vamos ler versículos 3 e 4.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Não entendemos que Deus já nos proveu tudo o que precisamos, que Ele tem um propósito de nos tornar santos como seu Filho Cristo Jesus, e que proverá tudo o que for necessário para isso. No versículo 4, nós vamos ver aqui que Deus nos chamou para quê, irmãos? Para sermos santos e sem culpa dele em amor. Ou seja, Deus tem um propósito para nós. Ele nos chamou para este propósito, para nós sermos igual ao seu Filho. O maior propósito de Deus em nós é o quê? É forjar Cristo no nosso caráter, é forjar Cristo em nós. E para isso, no versículo 3 vai dizer, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, Deus já proveu tudo o que é necessário para isso. Muitas vezes, irmão, nós oramos para Deus, Deus, faça por mim, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque nós estamos limitados no tempo, no cronos. Ou seja, nós vemos a coisa como passado, as coisas como passado, presente e futuro. Só que Deus, Ele vê tudo uma coisa só. Ou seja, o passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Ou seja, quando Ele fala aqui, bendito seja o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, significa que nós já temos isso, irmão. Aos olhos de Deus, nós já vencemos, nós já somos vitoriosos. Nós já alcançamos esse propósito. E nós temos um exemplo disso em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Fala no presente. Ou seja, Deus já fez isso por nós. Aleluia. Nós sabemos que nós enfrentamos muitas lutas, muitos problemas, muitas provações. Só que qual o entendimento que nós temos que ter? Que Deus já nos deu a vitória sobre tudo isso, irmão. Nós já estamos assentados com Cristo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está escrito aqui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo nós já vencemos tudo isso. Porque muitas vezes nós temos pecados que nós não conseguimos vencer. Nós temos provações que nós não conseguimos vencer, superar. E o que o diabo faz? Ele nos priva desse entendimento. Ou seja, ele te priva de entender isso, por quê? Porque se ele te privar de entender isso, você não tem poder, você não tem força para lutar. Por quê? Porque você entende que aquele problema que você tem é porque Deus ainda não fez para te livrar dele. Porque ainda Deus não te capacitou para te livrar dele, para te libertar daquilo que você enfrenta. Só que esse texto está dizendo que nós já temos as bênçãos. E que bênção? E uma das bênçãos, irmãos, que nós temos é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ou seja, por que os santos do Antigo Testamento não conseguiam cumprir a lei? Porque eles não tinham o Espírito de Deus. Né? O povo de Israel, né? Os santos eles tinham, né? Aqueles que haviam sido designados para uma tarefa, eles eram ungidos com o Espírito Santo. Só que por que o povo sempre desobedecia a Deus? Sempre se voltava contra Deus? Porque eles não tinham poder para obedecer a Deus. A habitação do Espírito Santo em si. Entende? Então, assim, é isso que nós temos que entender. Deus ele já nos deu o seu Espírito hoje. Para quê? Para que a gente possa vencer o mal na nossa vida. Nós já temos essas bênçãos. Aleluia. Nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Louvaremos eternamente a graça de Deus pelo fato de Ele ter nos tornado seus filhos. Ou seja, vamos frisar mais uma vez essa questão. Existe um falso ditado no mundo que fala assim, eu também sou filho de Deus. Já ouvi muitos hinos, pessoas que se prostituem, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida que não agrada a Deus em nenhum aspecto, e que se chamam a si mesma de filhos de Deus. Esses dias eu estava conversando com um colega de serviço, e ele falou assim, eu sou cristão não praticante. Eu sou do candomblé, mas eu sou cristão. Falei para ele, irmão, desculpe, mas enquanto você não se arrepender deste mal, você não vai ser cristão nunca. Falei para ele. Porque a Bíblia fala, vocês não podem beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Ou seja, a pessoa pensa que é filho de Deus e continua bebendo do cálice de Deus e do cálice dos demônios. É verdade. Ou seja, se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, se ela não colocou a sua confiança em Cristo, ela não é um filho de Deus, ela é uma criatura e está debaixo da ira de Deus. E ela é filha do diabo, é isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque ela segue a vontade do seu pai. Ela faz a vontade do seu pai. E nós vamos ver exemplos disso em Efésios 2, 1 ao 7, João 1, 12 e Gálatas 4, do 4 ao 6. Efésios 2, 1 ao 7. Ele vos concedeu
a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo. Ou seja, esse texto aqui de Efésios 2 deixa claro que aqueles que não têm Cristo, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, eles não são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que creu em Cristo. Nós vamos ver isso em João 1,12. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se tornarem, não eram. Ou seja, quando você crê em Deus, você se torna filho dele. Isso não quer dizer que nós não somos criatura, nós somos criação de Deus. Aqueles que estão no mundo perdidos, eles são criatura, eles são criação, mas ainda não são filhos de Deus. Por quê? Porque são filhos do diabo, fazem a vontade do diabo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Ou seja, aqui está falando de adoção, é uma doutrina muito importante da Bíblia. A doutrina da adoção, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós éramos contrários a Deus, que nós vivíamos uma vida que desobedecia a Deus. E o que Deus fez? Ele nos adotou como seus filhos por meio de Cristo Jesus. Ou seja, olha essa expressão, adoção. Isso significa o quê? Que ele nos tornou filhos. Nós não éramos filhos por natureza. Por quê? A nossa natureza era pecaminosa. Mas o que Deus fez? Jesus fala assim, a Bíblia vai dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fala os pecados, mas fala o pecado, ou seja, a condenação. Quando Deus olha para nós hoje, Ele não nos vê mais como pecadores, mas Ele nos vê como justos. Né? Por meio da morte do sangue de seu Filho. Nós temos que ter isso muito claro, irmãos, na nossa mente. Nós temos que ensinar isso aos nossos parentes. Né? Quando a gente ouvia eles falando isso, falar, irmão, tem que ser duro, sabe, irmão? Tem que falar a verdade. Porque a verdade fere, mas quem não prefere que ela o abrace, como diz a música do Stênio Marços, muito boa a música. Ou seja, a verdade ela machuca, só que ela traz libertação, ela transforma. E nós não podemos nos acovardar, irmãos. Sabe, quando a gente vê as pessoas em erro, nós temos que chamar essas pessoas ao arrependimento, nós temos que dizer a verdade aos nossos parentes, né, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho que está desviado, muitas vezes a nossa esposa que não conhece a Jesus Cristo, nós temos que falar, se você não se arrepender, irmão, você não é um filho de Deus. Se você não se arrepender, você vai permanecer debaixo da ira de Deus. Vem uma avalanche aí e ela vai te submergir, ela vai te levar. Ou seja, nós temos que alertar, nós temos que ser ali como João Batista mesmo, dizer a verdade, doa quem doer. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 7 ao 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ou seja, no versículo 7, o que nós vemos? Que Deus, Ele nos perdoou. Ele perdoou os nossos pecados por meio do sangue de Cristo. É isso que vai dizer, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E nós temos este perdão, por quê, irmãos? Não porque Deus viu algo de bom em nós. Vou frisar de novo. Não porque nós éramos bonzinhos ou porque Deus viu alguma capacidade. Mas porque, por causa da sua graça. Versículos 8 e 9 vai nos dizer... E nos deu entendimento completo desse ministério por meio da vida de seu Filho. Versículos 8 e 9. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência,
que propuseram em si mesmo. Ou seja, aqui está falando o quê? Que Deus nos fez conhecido todo o seu plano redentor. Tudo aquilo que ele idealizou. Desde o Antigo Testamento, aquelas sombras, aqueles tipos, né? O cordeiro morto, o tabernáculo, tudo aquilo. Ele nos fez claro por meio do seu Filho. Ele nos deu um entendimento pleno por meio de seu Filho. Por meio de Cristo Jesus. O versículo 10 vai nos dizer, aqui ó, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa unir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele. Ou seja, qual que é o propósito de tudo que Deus fez? Não é para nossa glória, irmão, mas é para a glória de Cristo. É para fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E nós vamos ver isso em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, está falando o quê? Que Deus nos mostrou todo o seu plano. Deus antigamente falou de muitas formas, por meio dos tipos, das sombras, por meio dos profetas. Só que hoje ele nos falou claramente por meio de Cristo. Ou seja, nós temos uma posição superior ao dos cristãos, ao dos santos do passado. Por quê? Porque hoje nós temos mais luz do que eles. Nós temos mais entendimento do que eles. Daniel, por exemplo, Daniel profetizou coisas que ele não entendia no momento, né, pastor? O pastor sabe, o pastor estuda Daniel, o pastor sabe. Ou seja, ele profetizou coisas ali que ele não entendia, a Bíblia deixa claro. Só que hoje nós entendemos. Por quê? Porque Deus descortinou essas coisas por meio de seu Filho. Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Cristo é o centro de tudo. Tudo que foi escrito diz respeito a Cristo. Mateus 24, se eu não me engano, vai dizer que ele abriu os olhos dos seus discípulos para entender as Escrituras e explicava o que dizia acerca de si mesmo, né? Na lei e nos profetas. Ou seja, a lei, que é os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os profetas, que é de Deuteronômio até Malaquias, dizem respeito de Cristo. Cristo é o centro de tudo aquilo. Tudo que Deus fez, o Apocalipse, diz respeito de Cristo. Cristo que revelou aquilo a João, ele fala, escreve as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, Cristo é o propósito de tudo e não nós. Nós fomos chamados para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo. Amém, irmãos? E tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler os versículos 11 e 12. E quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos de louvor para a sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. O que esse texto nos mostra? Que Deus nos escolheu para rendermos glória ao seu nome. Ou seja, Deus nos mostrou tudo isso através de Cristo, todo esse plano da redenção, toda essa graça maravilhosa, todo esse trabalho que Deus fez. Jesus fala, eu trabalho e meu Pai também trabalha até agora. O Deus trabalha até hoje, irmão. Deus não parou de trabalhar um minuto sequer. Ou seja, Deus descortinou tudo isso para nós através de Cristo, para quê? Para que nós rendamos glória ao seu nome. Na eternidade, irmãos, quando nós formos glorificados e quando nós estivermos lá no céu, o que vai acontecer lá? Nós vamos passar a eternidade adorando a Deus. Nós vamos passar a eternidade dando glória a Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, porque a Bíblia diz que a vida eterna é isto, conhecer-te. Ou seja, a eternidade é isso, é conhecer a Deus, é render glória a Deus, é exaltar a Deus. Aleluia. Então esse é o propósito de tudo. Qual que é o propósito de tudo que Deus fez? É que Ele receba a glória, não que nós recebamos glória. Quando a gente morrer, irmãos, que a gente morra e que o nosso nome morra com o nosso corpo. Teve um exemplo de um homem de Deus, eu acho que é o Pember, né? Ele queimou todas as suas fotos, para que quando ele morresse, ninguém se lembrasse dele. Ou seja, tão esvaziado que o homem estava, porque ele entendeu isso, que tudo que Deus fez é para a honra e glória de Cristo Jesus, e não para a nossa glória. Hoje o evangelho que é pregado aí fora é um evangelho distorcido, é um evangelho centrado no homem, é um evangelho que glorifica o homem, que exalta o homem. Só que o evangelho de Cristo Jesus é para a glória de Deus, aleluia, é para a exaltação de Deus. E isso vai dizer aqui em Romanos 11, versículos 33 a 36, que é um texto que eu gosto muito. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado,
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Ou seja, Deus ele tem os seus juízos, ele tem as suas formas de trabalhar, e ele não pediu conselho a ninguém. Ele fez tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. E nós que hoje entendemos a vontade de Deus, e sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, nós temos que render glória a Deus. Com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com tudo que nós temos, com as nossas finanças, nós temos que glorificar a Deus através de tudo que nós temos, irmãos. Amém? Vamos ler os versículos aqui, 13 e 14. Em quem também vós confiaste, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Em algumas traduções aqui está o penhor da nossa herança. Até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, tudo isso que nós aprendemos aqui, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus, que Deus nos salvou, que nós temos um futuro grandioso ao lado de Cristo, que nós reinaremos com Ele. Como que Deus nos garante que nós receberemos isso? Porque Ele nos deu um penhor. Por exemplo, quando nós vamos comprar um apartamento, o que eles pedem? Eles pedem um sinal. Quando eu fui adquirir o apartamento, eu tive que dar R$1.000 de sinal para que o cara tivesse certeza, né, para que o corretor tivesse certeza de que eu iria adquirir um imóvel. Da mesma forma, é isso que Deus faz conosco. Ele nos deu o seu Espírito como um penhor, como uma garantia de que tudo isso que Ele promete por meio da sua palavra se cumprirá naquele grande dia. E é isso que nos consola hoje, irmãos. Ou seja, nós estamos passando por tribulação, por lutas, por provações, mas nós sabemos que nós temos certeza de que Deus nos manterá fiéis até o fim. Porque nós vemos em Romanos 8,30, aquele que Ele chamou, a estes predestinou, aos que predestinou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Ou seja, aquilo que Deus começou, a palavra diz, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. Ou seja, nós temos essa garantia na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que Deus nos deu e que clama Abba Pai. Por isso que muitas vezes nós estamos angustiados, irmãos. Por quê? Porque a nossa alma geme por Deus. Porque a nossa alma geme pela presença de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E quando você se torna filho de Deus, nada mais neste mundo pode te preencher. Nada mais neste mundo pode completar você. Se há alguma coisa neste mundo te completa e te faz pleno e feliz, você deve se perguntar se você é cristão de fato. Porque o cristão de fato, ele chora, como diz em Mateus capítulo 5. Ele tem fome e sede de justiça. Ou seja, ele tem fome e sede de Deus, de ser como Deus, de conhecer a Deus. Amém, irmãos? Ou seja, o Espírito Santo ele é essa garantia, ele é essa certeza de que nós receberemos essa herança de Deus. Versículos 15 ao 18. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, agora vamos focar aqui, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da sua herança nos santos. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava falando para os Efésios, vocês são salvos, né? Tudo isso que a gente veio lendo aqui. Vocês têm uma herança, vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, vocês têm as bênçãos em Cristo Jesus. Só que ele diz aqui para os irmãos, para os Efésios, que ele orava para que Deus abrisse os olhos do coração deles. Para quê, irmãos? Para que eles pudessem enxergar isso. Porque o nosso problema é que nós não temos, não é que nós não temos poder nem favor de Deus, o nosso problema é que nós não entendemos que nós temos isso. Esse é o maior problema da igreja. Né? Muitas vezes a gente vê alguém enfermo, a gente não tem a ousadia de orar pela pessoa. Porque a gente pensa que a gente não tem poder, né, no nome de Cristo para aquilo. Muitas vezes a gente não prega para uma pessoa porque a gente pensa que nós não recebemos graça de Deus para pregar o evangelho e aquela pessoa se converter, nós nos sentimos indignos. Muitas vezes nós enfrentamos lutas e nós pensamos, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Por quê? Porque você ainda não enxergou aquilo que você recebeu em Cristo Jesus. Ou seja, a sabedoria que diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. E revelação diz respeito àquilo que Deus revela ao seu coração. Porque ele fala aqui, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais a esperança do seu chamado, e as riquezas da sua glória, na sua herança, nos santos. E ele fala aqui também que ele ora para que os olhos do coração dele sejam abertos. Porque é muito diferente, irmão, a gente entender as coisas de Deus com a mente
e entender com o coração. É muito diferente. Ou seja, quando nós entendemos com o coração, aquilo se torna real pra gente, aquilo se torna palpável. Mas quando a gente entende só com a mente, a gente aprende hoje e amanhã já esquece. Não tem eficácia, não tem poder, não é algo orgânico na nossa vida. E o que nós devemos pedir para Deus? O que Deus está nos ensinando hoje? Que nós devemos orar a Deus para que Ele abra os olhos do nosso coração. Para que a gente entenda como verdade, como fato essas coisas aqui na nossa vida. E quando a gente enxerga isso aqui como fato, irmão, essas promessas como fato, irmãos, a gente não tem mais medo da morte, nós não temos mais medo da perseguição, nós não temos mais medo de perder nossos bens, nós não temos mais medo de ser perseguidos, nós não temos mais medo de nada. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque isso é realidade na nossa vida. Por exemplo, o exemplo do irmão Watchman Nee, que foi de quem eu tirei esse estudo, dessa exposição que eu estou passando para os irmãos hoje, do livro dele, Sabedoria, Espírito de Sabedoria e Revelação. Ele ficou 19 anos preso. E o que foi que manteve ele 19 anos preso? E as pessoas chegavam nele e falavam, se você negar a sua fé, você vai ser solto. E ele não negava. O que foi que manteve ele preso por 19 anos e até o ponto de morrer na prisão por amor a Cristo? Porque ele não enxergou essas coisas somente com a mente, mas ele chegou com o coração. Aquilo era verdade para ele. Aquilo era palpável, aquilo era realidade. E por isso que muitas vezes a igreja brasileira é fraca, irmãos, porque o diabo priva as pessoas de entenderem isso. O que a Bíblia fala? Que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos. O apóstolo Paulo vai falar, as nossas armas espirituais não são carnais, mas espirituais para destruir fortalezas. Fortalezas ali no texto é uma fortaleza que o diabo colocou na mente da pessoa, com ideologias e etc, né? Então nós temos que pedir para Deus para quê? Para que Deus abra os olhos do nosso coração. Nós não devemos pedir para que Deus faça mais, né? Não estou dizendo aqui que nós não devemos oferecer a Deus as nossas necessidades, né? Apresentar a Deus. Mas a prioridade que nós temos que ter, irmãos, é pedir para que Deus Ele abra os olhos do nosso entendimento para que a gente entenda aquilo que Ele já fez por nós. Sim. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele disse, tetelestai, está consumado. Aleluia. Ou seja, tudo nos foi dado, irmãos, todas as bênçãos espirituais. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, nós temos autoridade sobre os demônios. Né? Cristo enviou seus discípulos a expulsarem os demônios, a curarem os enfermos. Nós temos esse poder em nossas mãos, mas por que nós não fazemos uso dele? Porque nós não aceitamos isso com o coração. Nós não temos isso como verdade na nossa vida. Então quando você estiver enfrentando uma privação, um pecado, você tem que entender isso. Que Deus já te deu vitória sobre aquilo. Aleluia. Amém, irmãos? E não essa vitória aí que ensinam aí fora, né? Vitória material, mas uma vitória no espírito. Você se sente contente mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à provação. Amém, irmãos? Versículos 19 a 23, já estamos encerrando, tá, irmãos? Versículos 19 a 23. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos, e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, se Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, o que significa isso, irmãos? Que tudo também está debaixo dos pés da igreja. A igreja tem autoridade espiritual. Amém? Ou seja, nós temos que ter isso como verdade. Uma coisa que eu quero frisar para os irmãos aqui, que fala aqui, ó. Vai falar no versículo 19. E qual é a suprema da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Ou seja, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, é o poder que atua em nós hoje. Aleluia. E nós vamos ver isso onde? Romanos 6, do 1 ao 5 vai dizer. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Irmãos, quando eu trouxe essa mensagem, espírito de sabedoria e revelação, porque Deus quer revelar algo no nosso coração essa manhã. Aleluia. Deus quer revelar. Eu cheguei aqui no ponto que eu queria chegar. Acredito que é a questão mais importante, irmãos, desse estudo que nós estamos fazendo hoje aqui, que é a nossa união mística com Cristo. Ou seja, está falando aqui que no batismo, preste atenção nisso, o significado do batismo, que no batismo, quando nós entramos na água, nós morremos com Cristo. E quando nós saímos, nós ressuscitamos com Cristo. Glória a Deus. O que isso significa, irmãos? Que na cruz do Calvário, Cristo não morreu sozinho lá. Quando ele morreu, ele matou o velho Lucas, o velho Antônio, o velho Robert. Sim. Ele matou a velha irmã Andréia. Ele matou a velha irmã Neva, o velho irmão Fábio. Ele matou o nosso velho homem lá. E quando Cristo ressuscitou 3 dias depois, nós ressuscitamos com ele. Ou seja, o que isso nos mostra, irmãos? Que nós não precisamos mais servir ao pecado. Porque o apóstolo Paulo fala que vocês morreram para o pecado. Ou seja, quando o pecado espreitar a porta de vocês, a nossa resposta deve ser a seguinte: nós morremos para ti, nós não precisamos mais te servir. Nós somos um com Cristo, irmãos. Nós estamos unidos com Cristo. Ou seja, o irmão Gino e a Francesco, que é um irmão que eu tenho aprendido muito com as exposições dele, ele fala que o Espírito Santo pega aquilo da vida de Cristo, que Cristo viveu na terra, aquela vida perfeita, e derrama sobre nós. Porque nós somos um com Cristo. Por que existem 4 evangelhos falando da vida de Cristo? Exatamente por conta disso. Porque o Espírito Santo quer reproduzir a vida de Cristo em nós. Ou seja, quando nós morremos com Cristo no batismo, o nosso velho homem morreu. Quando nós ressurgimos da água, nós renascemos com Cristo. Ou seja, não é o batismo que faz isso, irmãos. Não é uma coisa mística que a água ali não matou, não. Mas o batismo simboliza isso. Que quando nós cremos em Cristo, nós morremos com Ele na cruz. O nosso velho homem foi crucificado. E quando Cristo renasceu, nós renascemos com Ele. Ou seja, nós renascemos para viver para Deus, para viver uma vida de liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo matou o pecado na carne. Então nós temos poder, irmão, para vencer todas as privações, todas as tentações, todas as provações. Outro texto que vai falar sobre isso é Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Ou seja, Cristo matou a nossa carne pecaminosa. Aquilo que nos escravizava, aquele pecado que nos escravizava, Ele nos despojou disso. Aí continuando o texto aqui, ó. E isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo. Olha só. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que já nos ressuscitou. Cristo fala, vós tendes a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, irmãos. Nós simplesmente seremos glorificados naquele grande dia, mas nós já temos essa bênção, que é a vida eterna. Aleluia. Nós já temos a vida de Cristo em nós, porque nós ressuscitamos com Ele. E é isso que nos dá a capacidade de vencer o pecado. É isso que nos dá a capacidade de mortificar as obras da carne, porque a palavra vai dizer em Romanos 8, versículos 13 ou 23, não me recordo, vai dizer assim, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ou seja, Deus nos deu o seu Espírito, Cristo nos ressuscitou, e por meio desta vida que nós recebemos com Cristo, nós podemos mortificar as obras da carne, nós temos poder para viver uma vida de santidade. Amém, irmãos? Então é isso que nós temos que entender, nós somos um com Cristo. Nós não estamos andando sozinhos aqui. Ele fala, eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Nós temos a vida de Cristo em nós. E o batismo ele simboliza isso. Quando nós entramos na água, nós morremos com Cristo na cruz. Que Ele nos substituiu lá. Era para nós estarmos lá, mas Ele nos substituiu. E quando nós saímos da água, nós ressuscitamos com Cristo espiritualmente por meio da fé. Para viver uma vida nova. E Deus quer que a gente saiba disso, irmãos. Tá bom? Não se prive disso. Nunca esqueça isso na sua vida. Isso é muito importante. Para que você possa ter uma vida de vitória sobre o pecado. Qual que é a aplicação disso para a nossa vida? De tudo isso que nós estudamos. Cristo já subjugou tudo debaixo dos seus pés. Estamos unidos a Ele. Não devemos pedir para que Deus faça mais por nós, mas devemos pedir para que os nossos olhos sejam abertos para o que Ele já fez. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, e eu agradeço a oportunidade ao pastor Antônio mais uma vez de poder estar compartilhando a palavra com os irmãos.